Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre área do triângulo, ok? Bora lá então. Bom pessoal, vamos supor que eu tenha aí esse triângulo e queira descobrir qual é a sua área, uma fórmula para ele. Bom, por onde nós poderíamos começar? Vamos tentar partir de algo que a gente já conheça. Por exemplo, sabemos, né, calcular, por exemplo, a área de um paralelogramo, que é base vezes altura. Será que eu poderia, então, de alguma maneira, sair desse triângulo e partir para o paralelogramo? Bom, vou fazer aqui, ó, uma cópia exata desse triângulo, ok? Então, ó, eu tenho o triângulo aqui, uma cópia exata dele. Vou fazer uma rotação nesse triângulo, rotacionei aqui, e vou colocar ele sobreposto aqui, né? Justaposto, desculpa, junto aqui com o outro meu triângulo. E aí, então, eu formei um paralelogramo. E o que isso me ajuda? Isso me ajuda porque eu sei calcular a área do paralelogramo. É o valor da base vezes o valor da altura desse paralelogramo. Bom, mas eu não quero a área do paralelogramo, eu quero a área do meu triângulo. Perceba que a base e a altura continuam a mesma, só que comparado com esse, como esse triângulo verde é uma cópia exata do azul e eu tirei, basta então eu dividir por 2. Então, ó, fórmula básica para a área do triângulo, nunca se esqueça. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Formulinha básica, não pode esquecer. Bom, antes de nós vermos alguns exemplos, deixa eu conversar com você sobre altura, tá bom? Então, ó, a altura, ela sempre parte do vértice oposto à base que você escolhe e faz 90 graus com essa base. E isso é muito importante, pessoal, porque normalmente os alunos confundem e acham que é só você pegar um lado, multiplicar com o outro lado e dividir por 2. E isso nem sempre é assim. Isso pode acontecer? Sim, quando nós temos um triângulo retângulo. E esse é o único caso. Então, se por exemplo eu escolher o lado AB como base, como ele é um triângulo retângulo e o lado CA faz um ângulo de 90 graus com esse ângulo AB, ele já é a própria altura, ok? Então, mas isso é somente nesse caso que eu posso fazer esse lado vezes esse dividido por 2. Por exemplo, se eu não tiver um triângulo equilátero, ou desculpa, um triângulo retângulo, eu não tenho. Então, por exemplo, olha só, a base, se eu escolho AB como base, eu não posso tomar o lado AC ou o lado BC como altura. Por quê? Porque a altura desse triângulo, se AB é base, ela tem que partir aqui do vértice C e chegar aqui no lado AB, na minha base, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura. Então, para eu descobrir a área desse triângulo, eu tenho que conhecer o valor da base escolhida, no caso aqui eu escolhi a B, e teria que saber o valor dessa altura, ok? Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui obtusângulo, né? Eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Se eu escolho AB como base, perceba que a altura, eu não tenho como pegar uma reta saindo aqui do vértice C, ligando algum ponto aqui de AB e fazendo um ângulo de 90 graus. Então, a minha altura, ela tem que partir aqui de fora, ó, tá vendo? Então, eu tenho que calcular a altura de C, vem, ó, desce reto aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com a base. Não importa que eu tive que fazer aqui um prolongamento da base, mas a altura é essa medida aqui, esse valor. Isso é muito importante prestar atenção, tá bom, pessoal? Normalmente os exercícios dão lá o valor dessa base aqui, desse lado, aí dão o valor desse lado, por exemplo, aí o aluno vai lá, pega o lado AB, multiplica pelo lado CA, divide por 2 e acha que achou a área, mas não é assim, ok? Vamos para alguns exemplos, então. Então,
vamos começar com aquele que eu posso usar, não é? Os dois lados, não é? Como base e altura. Ah, eu poderia escolher, por exemplo, esse lado de 5 centímetros para ser base? Poderia. Só que, ó, preste atenção. Se eu escolho esse lado 5 centímetros para ser base, quem seria a minha altura? A minha altura seria um cara que sai do vértice oposto, chega até aqui na minha base fazendo um ângulo de 90 graus. Essa é a altura se eu escolho o lado de 5 centímetros como base. Mas esse valor, essa altura eu não conheço. Então é melhor deixar isso daqui para lá e, de fato, usar o 3 centímetros como base, e aí eu posso usar o 4 centímetros como altura, porque eles fazem um ângulo de 90 graus, ok? Então, deixa esse negócio para lá e vamos usar a nossa formulinha. Base vezes altura dividido por 2. Base 3, altura 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Nunca se esqueça de colocar a unidade, tá bom? Se aqui é centímetro, então na área é centímetros quadrados. Se aqui está em metros, então a área é metros quadrados e assim por diante. É a unidade que o exercício te deu elevado ao quadrado. Isso é área, tá bom? Vamos para um outro exemplo. Olha só, eu tenho 6,5, tenho 10 centímetros e tenho essa altura. Perceba que essa altura é relativa à base de lado 6,5. Então, é muito conveniente que eu tome 6,5 como base e 3,5 como altura. Eu nem preciso usar essa informação de 10 centímetros aqui. Essa informação está aí só para meio que confundir mesmo, tá bom? Então, ó, área, base 6,5 vezes altura 3,5 dividido por 2. 6,5 vezes 3,5, 22,75, dividido por 2, 11,375 centímetros quadrados. Mais uma vez, não se esqueça da unidade, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo aqui da prova Canguru. Bom, diz o seguinte, ó, o quadrilátero ABCD tem lados AB11, BC7, CD9 e DA3, e ângulos retos em A e C. Qual é a área desse quadrilátero? Bom, antes de mais nada, vamos colocar esses dados na nossa figura. Vamos colocar aqui os valores. Então, ele deu aqui os valores, ó, AB11, BC7, DC9 e DA3. Beleza. Aqui nesse caso, nessa prova, pessoal, eles não deram para a gente as unidades. Então, nesse caso, você não precisa esquentar a cabeça com a unidade. Mas isso são poucos exercícios que fazem isso, tá bom? E além das unidades, além dos valores, disse que tem ângulos retos em A e C. Isso quer dizer que aqui no A tem um ângulo de 90 graus e no vértice C também tem um ângulo de 90 graus. E aí, qual é a área desse quadrilátero? Perceba, pessoal, que esse aqui é um quadrilátero todo irregular. Eu não tenho uma fórmula para descobrir a área desse quadrilátero. Não é igual aquele paralelogramo que nós vimos no começo, base vezes altura. Eu não tenho lados paralelos aqui, não dá, não sei. Quando nós temos uma figura que nós não sabemos calcular a área, normalmente o que fazemos é dividir essa figura em outras que nós sabemos calcular a área. O que nós poderíamos usar aqui? Ó, veja bem, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e outro ângulo de 90 graus aqui embaixo. Como que eu poderia usar isso? Perceba que se eu traçar a diagonal DB, o que acontece? Eu fico com um triângulo aqui em cima e esse triângulo é retângulo, consigo calcular essa área tranquilamente. E fico com um outro triângulo aqui embaixo que também é retângulo e eu também consigo calcular essa área, ok? Então, assim ficou mais fácil. Ao calcular as duas áreas, separadamente, a gente soma e a gente tem a área do quadrilátero. Então, ó, vou chamar esse aqui de triângulo 1, triângulo 2, só para facilitar aí na hora das contas, tá bom? Então, qual seria a área do 1? 11 vezes 3 dividido por 2. Então, como é retângulo, eu posso usar base e altura.
11 vezes 3, 33. Então, a área do 1, 33 meios. E a área do 2? 9 vezes 7, também é retângulo, posso usar base e altura. 9 vezes 7 dividido por 2. 9 vezes 7, 63, dividido por 2. Então, 63 meios. A área do quadrilátero, vou chamar aqui de AQ, a área do quadrilátero, é a área do 1 mais a área do 2. A área do 1, 33 meios, a área do 2, 63 meios, isso aqui dá 96 meios. Então, a área do quadrilátero é de 48 unidades de área. Bom, pessoal, duas coisas importantes. Primeira, memorizar a formulinha, ok? Não tem como escapar. Base vezes altura dividido por 2, área do triângulo. E a segunda coisa muito importante é essa questão da altura. Não confunda altura com lado, a não ser que seja um triângulo retângulo. Tirando esse caso, você tem que ter a altura, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, ó, deixa seu joinha aí para me ajudar também. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se tem alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu vou responder, vou te ajudar e a gente se vê aí nos próximos, tá bom? Um abraço, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.